É Vascão, cara! Fala galera do A Hora do Vasco, é isso mesmo, hein? Chegamos direto de Uberlândia. Eu não, tá? O Edu tá em Uberlândia e a gente vai trazer com vocês imagens e informações direto do Parque do Sabiá. É isso mesmo, hein? Parque do Sabiá. O Edu já está lá para fazer a nossa cobertura. Eu quero só trazer aqui algumas novidades na lista de relacionados. Bom, vamos lá. Alex Teixeira, Avelar, Coutinho, Daniel Fusato, Garré, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Paulinho, Paulo Henrique, Felipe Gabriel, Puma Rodrigues, Rayan Esforza, Verrete e Vitor Luiz, com Zucarello completando essa lista, né? Ouviu algum nome diferente? Com certeza do lateral esquerdo Riquelme Avelar. É isso mesmo. Jogador de apenas 19 anos, tem aí a oportunidade de estar figurando na lista de relacionados. E numa briga por espaço com o Vitor Luiz, depois do jogo que o Avelar fez contra o São Paulo na goleada por 4-1, eu colocaria o Avelar para jogar, tá? Essa é a minha opinião, eu não sei a sua. E claro, a gente vai falar bastante aí também sobre Lloyd Augusto, porque o Lloyd volta à lista de relacionados e ficam de fora ali o Jean Davi, o Lucas Piton, que não vai para o jogo, e também o Souza, né, dando lugar ao Esforza, que vai estar presente também nesse jogo contra o Cruzeiro, pelo menos na lista de relacionados, que viajaram lá para Uberlândia, né? Uberlândia é essa que o Edu deu um show aqui, né? Você que não acompanhou a chegada direto do hotel onde o Vasco está hospedado, volta aqui um vídeo para você fazer ali a sua participação com a gente nessa live que foi incrível, hein? Teve o Edu rebolando, o Edu soltando a franga, o Edu de quadradinho de 8, teve de tudo aqui na Hora do Vasco. Você perdeu, não pode perder, então volta lá e acompanhe, né? Porque dá tempo ainda, tá fresquinho de você acompanhar esse conteúdo muito legal. Enfim, falando em Edu Canelas, né? Trazer o Edu aqui direto do Parque do Sabiá, mas falando também sobre o Cruzeiro, nosso adversário, tá? Nosso adversário aí da noite, na verdade, amanhã em Uberlândia, né? A gente vai acompanhar esse jogão. E olha só, temos novidades também do Cruzeiro. Mas antes de trazer as novidades do Cruzeiro, Edu Canelas está lá em Uberlândia, lá no Parque do Sabiá, já chegou na frente de todo mundo e você fica com imagens e com todas as informações direto de Uberlândia. Beleza? Edu, é com você. Fala Vascaíno, fala Vascaína do A Hora do Vasco. Eu sou Edu Canelas, estou aqui diretamente do Parque do Sabiá para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Nosso adversário treinou aqui agora há pouco e, claro, tem desfalque. Fabrício Bruno e Dudu não jogarão contra a equipe do Vasco. Bom para o Vasco, até porque Fabrício Bruno sempre joga bem contra o Verrete, está acostumado a marcar o jogador. Pelo lado do Vasco, uma chegada calorosa no hotel agora aqui em Uberlândia. O Vasco chegou com tranquilidade, o torcedor abraçou, muitas crianças. Um destaque para o Paulinho Paula, que teve muita calma e tranquilidade para receber todo carinho. Deu autógrafo, tirou foto, abraçou, fez tudo que ele pôde para fazer o torcedor vascaíno de Uberlândia feliz, o torcedor mineiro que merece todo o abraço do mundo. E para eles, fica também o meu abraço. Galera que me recebeu com tanto carinho aqui. Lineker Baran, nosso canal é amado pelos mineiros e a galera assiste muito a gente. Bom, para finalizar, Fábio Carille tem uma importante decisão para amanhã, né? A gente sabe, se for mal, ele já pode voltar a pedir o boné, né? A galera voltar a pedir sua demissão. O Vasco tem que ganhar, o Cruzeiro tá mal. Hoje aqui é uma movimentação até grande, mas porque o Cruzeiro não está acostumado a jogar aqui. Porque a torcida do Cruzeiro de BH, torcedores já mais engajados com o time, estão putos da vida. Hoje na nossa live, o Ney, torcedor do Cruzeiro, que deu uma entrevista para mim, falou lá, o time tá mal, tá horrível. Se tem um momento bom para o Vasco ganhar do Cruzeiro, é agora. Então, se a oportunidade está aí, por que nós não vamos aproveitar? É hora do Gigante da Colina entrar em campo e vencer. Vencer porque é importante. Pontuar, como o presidente disse, chegar na parada para o Super Mundial com pontuação de sobra. É muito importante, a gente sabe, tudo muda muito rápido no futebol. Ó, acompanhe toda a cobertura com a gente, direto de Uberlândia, aqui no A Hora do Vasco. Ó, curiosidadezinha, Record e Cazé TV estarão fazendo a transmissão do jogo amanhã, né? E aqui, ó, tudo sendo montado direto do Parque do Sabiá. Eu vim aqui dar aquela olhada, né, como falei, os nossos adversários. E ó, segue lá, ó, nossos adversários deixando o estádio pós-treino.
E agora a gente vai trazer notícias diretas do Cruzeiro, nosso adversário, e claro, é muito importante, né, a gente frisar que também temos que analisar as últimas informações do nosso adversário. Lembrando que o Dudu ficou fora por conta de uma declaração, tá? Então isso é ótimo. Parece que o lateral direito William também não vai para o jogo, mas vamos trazer aqui para vocês informações diretas do nosso rival Cruzeiro, beleza? Um abraço para todo mundo que está acompanhando. Pois é, um Cruzeiro que vem de derrota vexatória aí na Copa Sul-Americana, podendo pela primeira vez na sua história ser eliminado numa fase de grupos de uma competição da Conmebol, situação bem complicada em termos de Copa Sul-Americana. No Brasileiro está ali junto com o Vasco, né? 7 pontos, e é um jogo em que o Cruzeiro precisa buscar a vitória. Teve aí a questão de não poder jogar no Mineirão, por isso a partida é no Parque do Sabiá, em Uberlândia, e vamos aguardar o que vai fazer o Leonardo Jardim. A pressão, ela existe. O Leonardo Jardim tem respaldo total da direção, tanto que ele acabou cortando deste jogo o Dudu. O Dudu deu uma entrevista muito polêmica lá no Chile, questionando por que ele tinha saído da equipe, e com isso não repercutiu bem internamente, e o técnico resolveu afastar o jogador deste compromisso diante do Vasco. Vamos ver para a sequência o que será feito do Dudu. Matheus Pereira, Fagner e Bolassi voltam a ser opção neste compromisso diante da equipe do Vasco. O time será definido no último treinamento neste sábado, e o Leonardo Jardim gosta de levar ali até a hora do jogo para confirmar para os jogadores quem inicia a partida. Cruzeiro precisando dar uma resposta positiva neste duelo importante diante do Vasco. Valeu, pessoal. Um abraço. Em relação ao Vasco buscar a primeira vitória fora de casa e a confiança para a sequência tão difícil fora de casa agora, né? Só retorna a São Januário no dia 17. Como é que está essa expectativa? A expectativa é sempre de somar pontos, né? A gente sabe que existe um desgaste que a gente tem que sempre ressaltar e não é usar como desculpa, mas é um tempo muito curto de um jogo para o outro e sem a possibilidade de algumas correções. E jogadores que vieram de outro país sentem um pouquinho mais a adaptação, a gente percebe isso em pequenos movimentos já no início do jogo, né? Jogadores importantes como o Nuno, a gente percebe um desgaste, mas é muito importante antes da parada pro Mundial de Clubes que a gente tenha uma pontuação considerável para buscar o objetivo que a gente deseja na competição. Pedrinho, aproveitar na canja do meu amigo aqui, são 6 jogos fora de casa. O planejamento é o quê? É voltar para o Rio e ir direto para outros jogos seguidos, que isso aí o torcedor está com uma certa dúvida se vai ter essa volta ou não para o Rio de Janeiro. A logística agora ela é bem complicada na minha mente, porque são muitos jogos. Se eu não me engano, a gente faz... agora a gente joga Cruzeiro, nós voltamos para o Rio de Janeiro, vamos para Ponta Grossa, e aí de Ponta Grossa a gente volta para o Rio de Janeiro, vai para Brasília, de Brasília vai direto para Venezuela, da Venezuela a gente vai direto para Salvador, acho que e de Salvador vai direto para Argentina. Então, direto vai ser Brasília, Venezuela, Salvador, Argentina, um desgaste realmente considerável, e no meio disso tem um jogo que a gente, por uma questão executiva e financeira, tivemos que vender, que é o do Palmeiras, mas a gente consegue fazer alguns retornos ainda antes dessa sequência de viagens diretas de um lugar para o outro. 18 mil quilômetros de viagem no total. E assim, Pedrinho, em relação a essa questão agora, faltando aí 2 meses para a janela, né, existe uma possibilidade do Vasco trabalhar em busca da contratação de um zagueiro. Muito se fala no nome do Fábio Balbuena, né, o que emperra seria o alto salário. O Vasco tem se planejado em relação para atacar o mercado no meio do ano? Então, assim, é bom a gente pontuar algumas coisas, porque... Fechou. Com relação aos ajustes de transferência, a gente sempre vai fazer tudo com a responsabilidade financeira. O desejo por grandes jogadores, isso é óbvio, é necessário, e é a expectativa do torcedor. Eu sei que tem um anseio muito grande, né, ainda mais com os rivais em competições internacionais importantes, como é o Mundial, e títulos recentes, isso aumenta a expectativa. Mas, como eu falei já muitas vezes, e eu sei que isso irrita o torcedor em alguns momentos, e sempre falo também que eu não vou pedir paciência para o torcedor, mas é um processo que a gente tem que passar de reestruturação, e isso pela primeira vez está sendo feito, e é óbvio que a gente, dentro das nossas condições financeiras,
com muita responsabilidade, a gente tenta ser o mais assertivo possível. Nenhuma contratação é feita, como muitas pessoas falam, de uma forma despretensiosa, sem qualquer conhecimento, sem qualquer informação. Não. Ela é muito cautelosa, com muitos estudos, com muita avaliação. Daí, dar certo ou não, é uma outra questão. Tem jogadores que conseguem chegar rapidamente e se adaptar, caso do Nuno, outros demoram um pouquinho mais. Mas todas as informações, os dados, as avaliações, elas são criteriosas. Como já passaram diversos jogadores contratados e outras gestões, não só do nosso clube, por outros clubes também que deram certo, outras não. As necessidades, a gente percebe, os ajustes que a gente precisa fazer dentro do elenco. De repente o torcedor tem uma visão, a imprensa tem outra, a gente tem outra. A gente precisava inchar o elenco um pouquinho em termos de reposição para cada posição. Tem algumas necessidades ainda. E a gente vai tentar, mais uma vez, ser estratégico pela questão financeira de fazer uma boa janela de transferência. Pegando um gancho, a gente tem equipes por todo o Brasil, tirando as equipes com potencial financeiro melhor, que a gente sabe quais são, que fazem times que, de repente, não têm jogadores de tanto nome, mas de desempenho muito importante. Pegando até esse gancho, eu falei uma frase que eu acho que foi para o Joel, se eu não estiver enganado, que eu falei que o Vasco estava entre 8 melhores elencos e pegaram essa parte e tiraram. O que eu falei foi o seguinte: o Vasco está entre os 8 melhores elencos. O que vai fazer o Vasco chegar mais para frente, mais para trás, é o desempenho. Mas eu acho que ninguém parou para exercitar o que eu falei. Ficaram no superficial. Então é um exercício. Peguem jogador por jogador, não depois de uma derrota. Porque aí fica uma avaliação nem depois de uma vitória. Faça uma avaliação fria. Léo Jardim, PH, Coutinho, Nuno, Verrete, Tietê, Piton, Hugo Moura. Compara jogador por jogador. E aí você vai dizer se o Vasco tem a capacidade ou não de desempenhar para cima ou para baixo. Foi isso que eu quis dizer. E faço uma pergunta com muita humildade. O Fortaleza, ano passado, por exemplo, ele tinha individualmente um time melhor do que o nosso? Ou coletiva, ou esse ano? Não. Mas ele desempenha melhor? Desempenha. O Atlético Mineiro não tinha também ano passado um time melhor do que o nosso, mas não desempenhou de acordo com o que podia e terminou atrás da gente. Foi isso que eu quis falar. Eu não quis falar que o Vasco vai terminar em 8º, ou em 5º, ou em 6º. Eu falei que o Vasco está entre os 8 e tem capacidade de desempenhar para isso. Se não desempenhar, vai desempenhar para baixo. Mas o elenco, se você olhar cada jogador de cada time da Série A, posição por posição, vocês vão poder tirar uma conclusão melhor. Só que tiraram de contexto, eu só queria pontuar isso. Ô Pedrinho, a gente viu recentemente, né, o Euriquinho falando que quem controla o Vasco não seria você, seria outras pessoas. A gente viu outras pessoas falando sobre isso aí. O que você tem a pronunciar sobre isso, o que você tem a falar o torcedor sobre isso, que fica uma dúvida, né? Olha, eu acho primeiro de uma irresponsabilidade tremenda, né? Porque eu, como presidente, tudo passa por mim. É lógico que eu não sou formado em direito, então, obviamente, os advogados cuidam das questões jurídicas. Eu não sou formado em finanças, então o financeiro cuida das finanças. Mas, obviamente, eu tenho os melhores em todas as áreas. Tudo é passado para mim e eu defino o que vai ser feito. Então, mas se tratando da pessoa que falou, tudo que ele fala muito mais sobre ele do que sobre mim. Ele e outros. Então, assim, a minha resposta é essa. Tudo que ele falar vai falar muito mais sobre ele do que sobre mim. Assim, não tem muito o que falar. Assim. As pessoas podem tirar a conclusão da forma que quiserem. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo o que tem que ser feito em prol do clube. São ações e atitudes impopulares, muitas vezes, que me entristecem, porque eu queria também dar muita alegria para o torcedor. Mas eu vou fazer o que é melhor para o Vasco, não o que é melhor para mim. Se eu fizesse o que é melhor para mim, eu poderia fazer o que alguns presidentes estão fazendo nos clubes, contratando grandes jogadores, grandes treinadores, sem pagar, aumentando a dívida que um clube constrói em 120 anos, eles aumentam em 1 ano, ou fazer o que gestões passadas fizeram, contratar jogadores e não pagar. Porque a gente viu isso recentemente, jogadores que jogaram na minha época falando, que até cheque sem fundo receberam. Então, assim, eu não vou ter essa responsabilidade com a instituição. Seria muito fácil, para eu evitar ou diminuir as críticas que eu recebo, eu chegar e fazer contratações de peso e não honrar com os compromissos. Quando eu vou perder o jogador pelo prazo que eu tenho ali de pagamento, eu pago um pedacinho, ele não entra na justiça e eu vou deixando essa dívida para outros gestores. Não, eu não entrei para isso. Isso tem que ser rompido. E eu acho que eu fui escolhido por Deus para fazer isso. É difícil? É difícil, mas é o trabalho que a gente tem que realizar. E a gente espera, obviamente, que as coisas aconteçam no campo, que isso também tira um pouquinho de pressão até para os próprios atletas, para eles poderem ter um pouco mais de calma para jogar. Só para a gente concluir, mais uma. Otimista pela renovação com o Coutinho, acredita que o clube inglês vai facilitar o caminho para o Vasco estender o contrato? Eu vou fazer todo o esforço para que isso aconteça.
É Vascão, cara!